Segunda extraordinária da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura. Sob a bênção e a proteção de Deus, na defesa da igualdade, da justiça e da liberdade, declaramos aberta a presente sessão. Solicito que todos fiquem em pé para ouvirmos a leitura do texto bíblico proferida pelo vereador Diego Alcides Martignoni. Boa noite a todos. Do Senhor é a terra e tudo o que ela contém, é a órbita terrestre e todos que nela habitam, pois Ele mesmo a assentou sobre as águas do mar e sobre as águas do rio a consolidou. Quem será digno de subir ao monte do Senhor, ou de permanecer no seu santo lugar? O que tem as mãos limpas e o coração puro, cujo espírito não busca as vaidades, nem a perjura para enganar o seu próximo. Amém. Agora sim, boa noite à nossa ilustre plateia e a você que está assistindo através da nossa TV Câmara. Solicito que o primeiro secretário promova a leitura da ata anterior. Boa noite, nobres pares. Boa noite, nobre presidente. A quem nos acompanha aqui hoje, João Cantelli, seja bem-vindo. E a todos que nos assistem através das redes sociais. Ata eletrônica da 20ª ordinária da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura. Lista de presença: Camila Daniluz, Republicanos; Cristiano Douglas, Rádio, PSD; Deia Davan, PSDB; Diego Martignoni, Podemos; Enfermeira Sinara, PSD; Gordo Henrique, MDB; Júlio do Neve Hotel, Republicanos; Manos Bir, MDB; Professor Marsol, PSD. Leitura de um trecho bíblico realizado pelo vereador Diego Martignoni. Leitura e votação da ata da 19ª sessão ordinária do dia 22 de junho de 2026. Ata aprovada por unanimidade. Entrega de moção de aplausos aos policiais militares Cabo Edson Luiz da Silva e soldado Clayton Adair dos Santos, em reconhecimento ao ato de coragem, preparo técnico e compromisso com a vida demonstrados pelos homenageados durante o atendimento à ocorrência envolvendo uma criança de 9 meses de idade, vítima de engasgamento. Leitura do sumário do expediente recebido pela mesa. Convite do 7º Comando Regional da Polícia Militar do Paraná para prestigiar a solenidade da passagem do comando da 12ª Companhia Independente. Convite do Ministério Público de Contas do Paraná para participar do Seminário em Novas Cidades, Cases em Gestão Pública com o tema Implementação de Políticas Públicas Inovadoras e Integradas. Convite do Tribunal de Contas do Estado do Paraná para participar da live Pitch Informação que Gera Participação. A transmissão tem como objetivo apresentar e divulgar os painéis e ferramentas de consulta do PIT. Ofício número 267/2026 do Poder Executivo Municipal. Respostas ao requerimento número 056 e 061/2026, de autoria do vereador Manuel Inocêncio. Ofício sem número da Câmara Municipal de Guararama, Rio Grande do Sul. Moção de parabenização à Câmara Municipal de Clevelândia, Estado do Paraná, na pessoa do seu presidente, em homenagem aos 134 anos de emancipação político-administrativa. Leitura do veto total ao projeto de lei número 009/2026-L. Grande expediente. Sinara Borges de Souza iniciou sua manifestação prestando homenagem aos policiais militares de Clevelândia, destacando o compromisso, a coragem e a dedicação da corporação na proteção da comunidade. Enfatizou a importância da valorização dos profissionais que atuam na linha de frente, como policiais, bombeiros, equipes do SAMU e profissionais da saúde, compartilhando experiências vividas durante o período da pandemia da Covid-19 e ressaltando o espírito de missão desses trabalhadores. Na sequência, informou a população que a vacinação contra a gripe foi ampliada para toda a população a partir dos 6 meses de idade, reforçando a importância da imunização. Comunicou ainda a realização do horário estendido de atendimento na Unidade de Saúde Terezinha Maria Pacheco para aplicação de vacinas, bem como esclareceu que a Unidade de Saúde do aeroporto está realizando atendimentos no período da tarde para suprir a demanda da população. Por fim, registrou agradecimentos aos organizadores do almoço realizado durante as festividades do município e à cooperativa local pela recepção aos colaboradores. Encerrando, desejando uma boa semana a todos. Andréia Aparecida Abreu apresentou requerimento verbal solicitando a vigilância sanitária a realização de vistoria em terreno localizado no bairro IAP, na rua Euderico Rodrigues de Paula, em frente ao número 156, esquina com a rua Gessir Brandalize, em razão do excesso de vegetação e do aparecimento de animais peçonhentos, requerendo a notificação do proprietário para providências. Também apresentou requerimento solicitando estudo para ampliação de iluminação pública na rua Otávio Meyer, no bairro Almoxerifado,
por meio de instalação de extensão de rede de iluminação, visando proporcionar maior segurança aos moradores da região. Por sugestão do vereador Cristiano, incluiu-se ainda no requerimento pedido para que seja realizado estudo de viabilidade visando a extensão da rede de abastecimento de água no referido trecho de via, a fim de atender adequadamente os moradores da localidade. Na sequência, requereu que o setor de engenharia do município realize vistoria na rua Tamarino de Ávila e Silva, no bairro Soledade, próximo ao Colégio Agrícola, para identificar e solucionar problemas de drenagem que vêm ocasionando o acúmulo de água e barro para residência localizada no local. Durante sua fala, agradeceu o trabalho da Defesa Civil, das equipes da Prefeitura e dos servidores que atuaram no atendimento das ocorrências provocadas pelas fortes chuvas, ressaltando a importância da colaboração da população na preservação dos espaços públicos e no descarte correto de resíduos, contribuindo para evitar alagamentos. Ao final, desejou um bom recesso legislativo, colocando-se à disposição da população para atender às demandas do município. Manuel Augusto Globo Inocêncio iniciou sua manifestação registrando agradecimentos em nome da Câmara Municipal, às empresas, entidades, clubes de serviço, empresários, voluntários e demais participantes que contribuíram para o sucesso das comemorações do aniversário de Clevelândia, destacando especialmente o Rotary Club e o CTG pelas ações promovidas durante as festividades. Na sequência, apresentou o requerimento número 063/2026, requerendo o voto de aplauso ao estudante José Augusto Simão dos Santos em reconhecimento à conquista obtida no Parlamento Jovem, ressaltando seu comprometimento, liderança e representatividade estudantil. Também apresentou o requerimento 064/2026, solicitando a realização de serviços de patrulhamento e recuperação de estrada localizada no bairro Rosa Branca 2, nas proximidades da rua 5 de Julho. Em seguida, realizou o requerimento 065/2026, solicitando informações ao Poder Executivo acerca das condições de manutenção das estradas rurais das comunidades Palmital, Serrano Baixo e Nossa Senhora dos Navegantes. Verbalmente, também requereu que seja comunicado ao órgão competente sobre a situação de um posto de energia localizado às margens da estrada rural. Por fim, apresentou o requerimento 044/2026, solicitando cópia integral do processo licitatório referente à obra do Estádio Municipal Tabu, bem como esclarecimentos acerca das medições, fiscalizações e pagamentos efetuados durante a execução da obra, manifestando preocupação com o elevado percentual de recursos já liberados diante do estágio atual dos serviços executados. Matérias da ordem do dia. Emenda 039/2026. Emenda modificativa substitutiva ao projeto de lei 006/2026. Autoria Comissão de Justiça e Redação. Turno único. Resultado aprovado por maioria simples. O vereador Cristiano Douglas manifestou voto contrário em emenda, esclarecendo que considera tanto a licitação quanto a dispensa de licitação mecanismos legais, porém, entende que a licitação oferece maior segurança jurídica, razão pela qual preferiu manter o texto original do projeto. A vereadora Andréia Aparecida Abreu manifestou voto contrário à emenda, afirmando que não desejava assumir eventual responsabilidade caso a alteração resultasse em futuros questionamentos, manifestando preferência pela forma originalmente proposta pelo Executivo. Os vereadores Andréia Aparecida Abreu, Sinara Borges de Souza, Cristiano Douglas e Marçal Miguel Doni votaram contra. Os vereadores Camilo Oyola Daneluz, Diego Alcides Martignoni, Henrique Dallas, Júlio do Neve Hotel votaram a favor. Por motivo de empate, o presidente vereador Manuel Augusto Globo Inocêncio precisou declarar seu voto, o qual foi favorável. Substitutivo ao projeto de lei 006/2026. Autoriza o Poder Executivo a realizar concurso público. Regime de urgência, turno único. Resultado aprovado por unanimidade com emenda. O presidente solicitou que fosse registrado que, por mais que não vote, é favorável ao concurso público e parabenizou todos os vereadores que trabalharam incansavelmente nas suas comissões, transformando um concurso de cadastro reserva num concurso com 286 vagas efetivas. Projeto de lei 010/2026 autoriza o Poder Executivo a realizar contratação temporária por tempo determinado dos servidores, precedido de processo seletivo simplificado. Regime de urgência, turno único, aprovado por unanimidade. Observação. O vereador Júlio César Calgário da Alpisol declarou voto favorável ao projeto de lei 010/2026, destacando que em suas manifestações anteriores havia se posicionado no sentido de não aprovar novos processos seletivos simplificados, PSS. Contudo, reconheceu que a contratação temporária prevista no projeto é necessária para assegurar a continuidade dos serviços essenciais até a realização e homologação do concurso público. Registrou ainda que considera esta medida excepcional e afirmou que não pretende apoiar futuros projetos do PSS após a efetivação do concurso público.
A vereadora Andréa Aparecida Abreu declarou voto favorável ao projeto de lei, destacando que concorda com os argumentos apresentados pelos demais vereadores. Ressaltou a importância da renovação do processo seletivo, especialmente para garantir a continuidade dos profissionais nos CMEIs e dos vigias, enfatizando a necessidade desses servidores para a proteção do patrimônio público e da segurança das crianças. Projeto de Lei 011/2026-L. Autoriza o Poder Legislativo Municipal filiar-se e contribuir mensalmente com a Associação das Câmaras Municipais do Sudoeste do Paraná, a CANSOP. Segunda votação, aprovada por unanimidade. O vereador Marsol solicitou para registrar o voto dado na 19ª sessão ordinária, em que declarou o voto favorável ao projeto de lei, destacando a qualidade do trabalho desenvolvido pela Câmara Municipal ao longo dos anos e a estrutura administrativa consolidada da instituição. Ressaltou que a Câmara possui capacidade para oferecer suporte e capacitação aos outros municípios, mas considerou válida a adesão à CANSOP, desde que represente baixo custo e contribua para o aprimoramento institucional. Projeto de Lei 012/2026-L. Institui o Estatuto Municipal da Pessoa com Transtorno Espectro Autista TEA e da outras providências. Aprovada por unanimidade. O vereador Marsol solicitou para registrar o voto dado na 19ª sessão ordinária, em que manifestou o voto favorável ao projeto de lei. Parabenizou os vereadores proponentes pela iniciativa e destacando seu apoio à causa das pessoas com transtorno do espectro autista. Ressaltou que o Poder Executivo já desenvolveu ações voltadas à inclusão, especialmente na área da educação, e enfatizou que o Estatuto tem como finalidade consolidar e garantir a efetivação dos direitos já existentes, proporcionando maior segurança jurídica aos seus beneficiários. Projeto da Lei 008/2026. Revoga o parágrafo único do artigo 6º e altera o artigo 6º da Lei Municipal número 2834/2023, de 17 de outubro de 2023, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher e da outras providências. Segunda votação, aprovado por unanimidade. O vereador Marsol solicitou para registrar seu voto dado na 19ª sessão ordinária, em que manifestou o voto favorável ao projeto de lei, parabenizando os membros da Comissão de Justiça e Redação pelo trabalho realizado e pela celeridade na tramitação da matéria. Destacou a importância da proposta no fortalecimento da proteção e garantia dos direitos das mulheres, ressaltando a necessidade de combater a violência, a desigualdade salarial e as outras formas de discriminação, reafirmando seu compromisso com a defesa dessa causa. Ocorrências da sessão. Conforme o artigo 80 do Regimento Interno, o presidente colocou em votação a continuidade da sessão após decorrido o tempo regimental, a qual foi aprovada por unanimidade. Considerações finais, nada mais havendo, o presidente encerrou a presente sessão. E em cumprimento ao artigo 18 da Lei Orgânica Municipal, que prevê recesso legislativo entre os dias 30 de junho e 1º de agosto, designou a próxima sessão ordinária para o dia 3 de agosto, no horário regimental. A ata encontra-se em apreciação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, manifeste-se. Ata aprovada por unanimidade. Solicito que o primeiro secretário promova a leitura dos expedientes. Projeto de Decreto Legislativo número 003/2026. Susta os efeitos do Decreto Executivo Municipal número 154, de 30 de junho de 2026, que dispõe sobre o recebimento de doações de bens e serviços pela administração pública direta e indireta no município de Clevelândia, por manifesta exorbitância do poder regulamentar.
A justificativa, os senhores querem que leia na íntegra ou deixem anexo aqui do projeto? Do decreto. Leia. Tá. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Submete-se à apreciação dessa Casa de Leis o presente projeto de decreto legislativo, cujo escopo princípio é restaurar a rigidez do ordenamento constitucional e a independência do poder legislativo de Clevelândia, severamente vilipendiados pela edição do decreto executivo número 154, de 30 de junho de 2026. Primeiro, da síntese dos fatos e da subversão do processo democrático. Recentemente, o Poder Executivo Municipal submeteu à deliberação dessa Casa o projeto de lei número 005/2026, que visava autorizar e disciplinar o recebimento de doações de bens móveis, imóveis, serviços e obras públicas no âmbito municipal. Após detida análise técnica e política, o soberano plenário dessa Casa Legislativa rejeitou a referida proposição, identificando ilegalidades substantivas e inconformidades com a Lei Orgânica Municipal. Inconformado com a derrota democrática, o Poder Executivo editou, em ato contínuo, na mesma data, 30 de junho de 2026, o Decreto Municipal número 154/2026, veiculando matéria rigorosamente análoga àquela repelida pelo Parlamento. O Executivo buscou o arrimo interpretativo no Decreto Federal número 9.764/2019 e no Decreto Estadual do Paraná número 12.573/2022 para justificar a inovação por via de decreto autônomo. A postura adotada pela chefia do Executivo configura manifesto desvio de finalidade e tentativa de transverso de contornar a soberania do Poder Legislativo, exigindo imediata reação por meio do instrumento de controle político-administrativo previsto no artigo 12º, inciso 5º da Lei Orgânica Municipal. Segundo, do cabimento e da adequação nomenclatural. Lei Complementar 95/98 e Regimento Interno. A proposição encontra pleno fundamento no artigo 12º, inciso 5º da Lei Orgânica do Município, que outorga competência exclusiva à Câmara Municipal para sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem o Poder Regulamentar. Artigo 12º. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem o poder regularmente ou os limites da delegação legislativa. Ademais, no plano de estrita técnica legislativa local, o artigo 128, parágrafo 2º do Regimento Interno de Clevelândia, preceitua de forma cogente que as matérias de competência da Câmara, definidas no artigo 12º da LOM, devem obrigatoriamente adotar a forma de decreto legislativo. Atende-se, pois, às premissas de clareza e precisão formal preconizadas pela Lei Complementar número 95/98, a escolha de instrumento perfaz-se juridicamente inatacável. Dos fundamentos jurídicos, mérito, da natureza secundária do poder regulamentar e ofensa ao artigo 43, parágrafo 4º da LOM. O poder regulamentar conferido ao chefe do Executivo pelo artigo 43, inciso 4º, da Lei Orgânica Municipal destina-se de forma inequívoca à fiel execução de leis pré-existentes. Trata-se de uma competência normativa secundária, essencialmente subordinada ao império da lei formal. O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que o decreto executivo não pode inovar na ordem jurídica, criar direitos, impor obrigações ou suprir a ausência do texto legal. Ao editar um marco regulatório complexo sobre doações com encargos sem a existência de uma lei municipal que lhe dê suporte, o Executivo transformou o decreto em ato normativo primário, usurpando a função típica do Parlamento e violando o princípio da separação de poderes consolidado no artigo 2º da LOM, da reserva da lei absoluta e a natureza das contrapartidas, doações com o encargo. O exame do decreto 154/2026 revela que este não se limita a disciplinar o recebimento de doações pura e simples. O texto normatiza doações com ou sem encargos,
e estabelece procedimentos de chamamento público e manifestação de interesse que impactam diretamente a gestão patrimonial e administrativa do município. O recebimento de doações com encargo não financeiro que imponham deveres de destinação, assunção de obrigações contratuais vindouras ou publicidade de marcas privadas envolve a afetação de bens públicos e interesse local, matéria sob reserva absoluta de lei formal, nos termos do artigo 11, inciso 4º da Lei Orgânica Municipal. Não cabe ao regulamento suprir a exigência de manifestação prévia e legislativa da Câmara, da fraude ao processo legislativo e ofensa ao princípio de irrepetibilidade, artigo 28 da LOM, aplicabilidade analógica. O artigo 28 da Lei Orgânica Municipal estatui o dogma de irrepetibilidade. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara. A rejeição da PL 005/2026 pelo plenário sepultou a possibilidade da rediscussão da matéria no ano de 2026, salvo expressa deliberação da maioria absoluta dos edis. A edição do decreto 154/2026 constitui uma evidente tentativa de subversão desse mandamento constitucional. O Executivo utilizou o poder regulamentar como um atalho ilícito para impor uma política pública rejeitada pela via democrática, incorrendo em evidente desvio de poder. Da invocação equívoca dos decretos federal e estadual. Os considerados do Decreto Municipal 154/2026 buscam legitimamente, na aplicação do Decreto Federal número 9.764 de 2019 e do Decreto Estadual número 12.573 de 2022. Tal tese carece de qualquer sustentabilidade jurídica do direito administrativo pátrio. O município de Clevelândia é pessoa jurídica de direito público interno dotada da autonomia política, administrativa e financeira, regida por sua própria lei orgânica. Artigo 4º. Decretos expedidos pelo chefe do Executivo Federal ou Estadual vinculam estritamente as respectivas esferas administrativas, União, Estado e do Paraná. Invocar tais normativas para afastar a necessidade da lei municipal afronta o princípio federativo e a autonomia municipal assegurada pelos artigos 18 e 29 da Constituição Federal de 1988. O federalismo adotado pela República Federativa do Brasil, consagrado no artigo 18 da Constituição Federal e refletido no artigo 4º da Lei Orgânica Municipal, assegura a autonomia política, administrativa e financeira do município de Clevelândia. Essa autonomia impede a ingerência hierárquica direta de atos regulamentares expedidos pelos chefes do Executivo da União do Estado sobre a administração dos bens do patrimônio municipal. Um decreto regulamentar possui como limite espacial o subjetivo de eficácia a estrutura administrativa do projeto ente que o editou. O Decreto Federal 9.764 foi expedido pelo Presidente da República com base no artigo 84, incisos 4º e 6º, alíneas A, da Constituição Federal, destinando-se expressamente ao âmbito dos órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Suas regras de processamento e ritos de chamamento público não se estendem e não obrigam a administração municipal de Clevelândia. Além disso, o referido decreto federal restringe-se estritamente ao recebimento de doações sem ônus ou encargos, enquanto o decreto de Clevelândia busca regulamentar doações com encargos e de bem imóveis, distorcendo o paradigma federal invocado. O Decreto Estadual do Paraná 12.573/2022, emitido pelo governador do Estado do Paraná, possui aplicação restrita e exclusiva no âmbito do Poder Executivo Estadual Paranaense. Ademais, o próprio texto do Decreto Estadual afasta qualquer interpretação de aplicabilidade horizontal em outras esferas federativas. O artigo 4º da referida norma estadual dispõe expressamente que suas disposições não se aplicam às doações realizadas pelos órgãos ou pelas entidades da administração pública direta ou indireta da União, de outros estados, do Distrito Federal e dos municípios. Dessa forma, conclui-se que o Decreto Federal 9.764, de 2019, e Decreto Estadual 12.573/2022 não possui qualquer aplicabilidade direta ou indireta na esfera municipal de Clevelândia.
eles não suprem a exigência constitucional de lei ordinária municipal prévia para disciplinar a aquisição e aceitação de doações imobiliárias ou com encargos da municipalidade. Da conclusão, o restabelecimento da ordem democrática e da defesa das prerrogativas institucionais dessa Casa exigem uma resposta célere e energética. O Decreto 154/2026 não pode subsistir sob pena de admitirmos a falência do sistema de freios e contrapeso no âmbito local. Pelas razões expostas, invocando a maturidade política e compromisso legal dos nobres pares com a defesa da lei orgânica municipal, pugna-se pelo recebimento, processamento em regime de urgência e integral aprovação do presente projeto de decreto legislativo com seus anexos, o qual deverá seguir pelo rito das leis ordinárias. Clevelândia, 2 de julho de 2026. Vereadores proponentes: Manuel Augusto Golome Inocêncio, Camilo Loyola Daniluz, Diego Alcides Martignoni, Júlio César Calgaro Dalpesol, Henrique da Lasta. Solicito para que esta Casa aprecie e delibere o pedido do regime de urgência do projeto de decreto legislativo número 003/2026. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, manifeste-se. Com a palavra, senhor presidente. Excelentíssimo presidente, desejar, claro, o meu voto é favorável ao regime de urgência, pelas razões expostas, até mesmo na leitura da justificativa do decreto. Nós precisamos aí garantir a celeridade, né, desse caso, em defesa ao patrimônio público. Então, acredito eu que o Poder Executivo acaba ultrapassando os limites legais e nós precisamos uma resposta rápida, né? Então, por esse motivo, solicitado então a essa Casa, tanto o regime de urgência quanto essa sessão extraordinária, visto que o projeto 005, que tratava sobre a matéria, ele entrou para votação e foi rejeitado, como descrito até na justificativa, por maioria absoluta, na 16ª sessão, 1º de junho de 2026. E o Poder Executivo aguardou até o dia 30 de junho de 2026, após a 20ª sessão ordinária, ou seja, quando sabidamente nossa Casa de Leis entraria em recesso, e publicou, então, o decreto, do nosso ponto de vista, né, os signatários, totalmente ilegal, uma afronta ao nosso poder, né, desmerecendo essa Casa Legislativa, publicou no dia 30 de junho, após ou no período de recesso dessa Casa de Leis. Então, acredito que seja de alguma forma ardilosa. Nós tivemos aí mais de 60, 90 dias para discutir esse projeto 005 de 2026, que tratava sobre a doação de bens. Isso nós temos que frisar para a população no momento oportuno, que essa doação, ela não é uma doação pura e simples, e sim ela pode ser uma doação onerosa que pode onerar o município. Então, em defesa ao patrimônio público, faz com que essa Casa aqui agir com tanta rapidez, e parabéns aos nobres vereadores e todos os empenhados, porque é uma afronta ao poder dessa Casa Legislativa. Então, nós temos que, no momento oportuno, explicar para a população que trata-se de uma doação que pode ser onerosa e onerar os cofres públicos, né? Então, em proteção, nós prontamente, aí, quando vimos a publicação do decreto 154 de 2026, tomamos as medidas necessárias, e é isso que nos faz proceder em caráter de urgência. Como já descrito, é uma afronta à democracia, é uma afronta à soberania do Poder Legislativo. A matéria já havia sido rejeitada, então nada mais justo do que nós, em regime de urgência, darmos andamento nesse projeto de decreto legislativo 003/2026 em caráter de urgência. Obrigado, presidente.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas. Só complementando, desejar meu voto é favorável ao regime de urgência. Na primeira votação do projeto 05, nós não fomos contra a doação de bens públicos, desde que eles sejam feitos de forma adequada e que tenha uma fiscalização. Então, a maioria dos vereadores identificaram essa fragilidade nos dispositivos do projeto e nós entendemos que o Poder Legislativo precisa estar à frente a uma fiscalização. Então, e nesse segundo decreto, a gente observou que ele pode trazer despesa para o município. Então, desde já, eu sou favorável ao regime de urgência. Muito bem colocado, vereador Henrique, vereadora Camila. Eu vou ler novamente o artigo 12º. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regularmente ou os limites da delegação legislativa. Ele fica bem claro aqui que quando nós rejeitamos a primeira lei por maioria, conteúdo, como a vereadora Camila falou, não era contra o conteúdo de doações, mas como o projeto chegou até nós, foi rejeitado. Aí, após um certo período, o chefe do Poder Executivo, ele decreta, ele regulamenta via decreto. Pelo que eu sei, a lei é maior que o decreto, então a gente já foi contra, rejeitou a lei anterior, e agora o Executivo vem regulamentando ela via decreto. Então a gente está bem embasado aqui pela justificativa. Desde já eu sou favorável ao regime de urgência. Muito obrigado. Ainda em tempo, boa noite, senhor presidente, demais vereadores, toda a população que nos assiste de suas casas, aos aqui presentes também. Muito obrigado por estar participando e acompanhando realmente o que é de competência nossa de vereadores. Fomos devidamente informados acerca desta reunião extraordinária, fundamentalmente amparado nosso regimento e demais normas que aqui regem essa colhendo da casa. E com relação ao regime de urgência, desde já sou favorável ao regime de urgência, sou um dos propositores do presente decreto legislativo e não teria outro motivo senão fazermos e votarmos, o regime de urgência com relação a este projeto, porque é algo muito delicado, que a fundamentação e os motivos reais e necessários farei em momento oportuno, no qual possivelmente seja em próxima reunião extraordinária aí que votaremos a respeito do projeto em si, e não do regime de urgência. Mas desde já aí voto favorável ao regime de urgência, senhor presidente. Obrigado. Agora sim, em votação. Favoráveis permaneçam como estão, contrários manifestem-se. Pedido de regime de urgência aprovado. Solicito para que esta Casa aprecie e delibere sobre o requerimento número 00066-2026, que requer a dispensa de parecer de comissões permanentes. Requerimento 066-2026, Manuel Augusto Globo Inocêncio. Senhoras e senhores vereadores, o vereador que subscreve, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 138 do Regimento Interno, vem à presença de Vossas Excelências requerer que, caso o projeto de decreto legislativo 003-2026 tenha o regime de urgência aprovado, seja submetido ao plenário a dispensa de parecer das comissões permanentes sobre a referida matéria, com fundamento no artigo 60 do mesmo diploma legal. O presente requerimento visa conferir a celeridade ao processo legislativo, amparando-se na regra regimental que permite a dispensa dos pareceres técnicos e das comissões quanto a proposição é colocada em regime de urgência.
uma vez que a natureza da matéria exige apreciação pronta para garantir sua eficácia e oportunidade. A dispensa de parecer permitirá que o projeto seja discutido e votado em turno único de forma imediata, conforme as implicações do rito de urgência estabelecidas no regimento interno. Clevelândia, 2 de julho de 2026. Manuel Augusto Globo Inocêncio, presidente. Vereador. O requerimento número 66/2026 encontra-se em apreciação. Senhor presidente, com relação a esse pedido, vejamos aqui que o nosso regimento disciplina, no artigo 173, no qual disciplina a respeito do regime de urgência, ele implica no pronunciamento das comissões permanentes sobre a proposição no prazo conjunto de 10 dias contado da aprovação do regime de urgência. Ou seja, aprovamos o regime de urgência, contudo o artigo 60 também disciplina aqui no regimento que serão dispensados, conforme o secretário falou, os pareceres da comissão por deliberação do plenário mediante requerimento escrito do vereador ou solicitante do presidente da Câmara. Solicitação do presidente da Câmara por despacho nos autos quando se tratar de proposição colocada em regime de urgência. Pois bem, conforme eu já havia salientado na minha manifestação anterior a respeito do regime de urgência, vejo a importância que as comissões estão desempenhando aqui nessa casa, em conjuntamente todas as comissões, matéria essa que possivelmente, caso não fosse apreciada neste momento e votada desfavorável, iria realmente para as comissões. No entanto, tanto eu quanto o vereador Henrique, propositores deste projeto, analisamos no momento que elaboramos em conjunto com os demais vereadores aqui, todas as diretrizes, né, que nós analisamos também diante das comissões, na nossa Comissão de Justiça e Redação, e realmente não se encontra vícios nenhum e com certeza meu voto também é favorável com relação a essa dispensa do parecer da comissão nessa oportunidade, em decorrência deste decreto já ter sido passado por um crivo semelhante ao que passamos pela comissão. Muito obrigado. Excelentíssimo presidente, então, fazendo um adendo às palavras do nobre vereador, seria redundante, né, nós, proponentes do projeto e pertencentes, ali, ocupando hoje a Comissão de Justiça e Redação, e com certeza nós já redigimos todo o projeto dentro da legalidade, dentro das normas, então seria redundante enviar novamente para a Comissão de Justiça e Redação, sendo que os proponentes são os mesmos, né? Então, tudo está dentro da legalidade, dentro das normas regimentais. Em caráter, friso o que eu havia comunicado antes, dada a relevada urgência, né? Repito que acredito que deve haver alguma forma ardilosa para que o Executivo dispense, publique um decreto desse no recesso, né, tendo todo um tempo para vir conversar com os vereadores aqui. Não sabemos qual que é a intenção, mas teve tempo para vir aqui e expor para nós quais são os bens que possivelmente estão aguardando aí a doação para o município. Esse segredo me causa estranheza. Mas, enfim, acredito que não há necessidade, tenho fiel certeza de que não há necessidade de mandar para as demais comissões, e com certeza para a de Justiça e Redação seria redundante, e devido à celeridade nós precisamos aí o quanto antes, espero que essa Casa de Leis ainda publique aí mais alguma sessão extraordinária para que vá à votação o quanto antes aí o projeto de decreto sustando os atos do Executivo. Obrigado, presidente. Agora sim, votação. Quem for favorável permaneça como está e quem for contrário manifeste-se. Requerimento número 66/2026 aprovado por unanimidade.
Em cumprimento ao artigo 18 da Lei Orgânica Municipal e considerando a aprovação de regime de urgência e dispensar de pareceres, designa a próxima sessão para o dia 6 de julho às 19 horas para a discussão e votação do seguinte matéria: Projeto de Decreto Legislativo número 003/2026. Nada mais havendo, encerrando a presente sessão.